Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doce pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o largor, da ave o carpido de doce amor, me falam os sentidos, acordes dos céus. Jesus, os filhos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu. Jesus me revela mistérios do céu. Glória a Deus. Nas horas que passo pensando em Jesus, o que acontece? As trevas desfaçam Buscando a luz. Glória a Deus. Vamos cantar o 8 da harpa cristã. Hino leve, gracioso, demonstrando o nosso amor e amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só, E nas fraquezas está comigo. Ele só, E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno. não há, Nem mais humilde e mais benigno. não há, E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ao pecador perdoar nela, Ele só, e pelos seus santos sempre vela. Ele só, E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. nele só, Mas sua glória me há repartido. dele só, E nas lutas de cada
Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Nele nós temos um firme guia. Nele só, nele só. A noite enche de alegria. Ele só, Ele só. E na luta de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Amém, glória a Deus, amém. Vamos terminar com o 570 da harpa cristã, que é um alerta, Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Igreja com alegria. Meu amigo, Hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não, mas te satisfarão. Meu amigo, hoje tu Tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? glórias, glórias. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, oh amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada a tua alma e não
contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu Tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. hoje Cristo Te quer libertar. se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer Libertar. Justo eterno Deus, glorioso Pai, Paizinho, recebe esse louvor, essa adoração que fizemos com reverência, com carinho, para demonstrar o nosso amor, a nossa vontade de te honrar, te glorificar, Pai. Obrigado por esta oportunidade, obrigado por manter a nossa mente focada em Ti, Pai. Obrigado por esse momento. Agora, nós vamos aprender, mergulhar mais ainda na palavra de Deus. Imaginem Jesus dizendo: e conhecereis a verdade. É verdade. Temos que mergulhar no conhecimento para conhecermos Jesus de uma maneira que, quando as pessoas vierem falar até ensinamentos errados, doutrinas erradas, se nós estivermos mergulhando na Bíblia e aprendendo de Jesus, nós iremos estar vacinados. Nós sempre teremos a oportunidade de falar do amor de Jesus, das promessas, do que Ele deseja, a expectativa dele para a nossa vida. Mas como que você vai falar de uma coisa que você não conhece? Jesus, Ele diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, aos quatro cantos da terra. Como é que você vai pregar? Como é que você vai levar o Evangelho? Como é que você vai falar de Jesus que você não conhece? E isso é tão sério que noutra passagem bíblica nós aprendemos que o meu povo está se perdendo por falta de conhecimento. Naquela época das perseguições no Império Romano, era baseado no medo. No medo.
Coisas horríveis aconteciam aos cristãos para eles negarem Jesus e seguirem reverenciando e adorando o imperador. E você consegue perceber o que mudou daquela época para agora? Em alguns países ainda existe violência contra os cristãos, mas aqui no nosso país é uma guerra muito sutil e perigosa. A guerra é pela minha e pela sua mente. E por isso, no livro de Romanos, Paulo vai nos ensinar, nos alertar: não te deixeis moldar pelos ensinamentos, pelo padrão, pelo rumo que está seguindo este mundo. Então, na verdade, a Bíblia está sempre apontando um caminho diferente para nós sairmos do que o mundo oferece e para viver santificados, para viver pelo espiritual. E como é que Paulo diz para a gente conseguir não se moldar a essas coisas deste mundo? Ele diz: pela renovação do teu pensamento, através do que tu aprendes da Bíblia. Então, há duas fontes de conhecimento e duas fontes de informação: o mundo, as mídias sociais e todas essas coisas. As mídias sociais, todo dia de manhã tem um influenciador diferente, e as pessoas, o influencer tem 15 mil, 30 mil, 200 mil seguidores, como se ele fosse o dono da verdade. Então, que o nosso influencer seja nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E nós conhecemos Ele, sabemos o que Ele deseja para a nossa vida, estudando a Bíblia, aprendendo da Bíblia, nos alimentando da Bíblia. A rocha onde nós estamos firmados não é o sentimento, porque o sentimento, uma hora você está alegre, uma hora você está triste, uma hora você está animado, uma hora você está desanimado, e quando você está bem, Jesus é ótimo, o Evangelho é uma maravilha, e quando as coisas estão ruins, o Evangelho não serve, Jesus não é tão bom. Então não é por sentimento, não é por emoção, é pelo conhecimento do que Jesus deixou para a gente quando Deus fala conosco através da Bíblia. Está entendendo? Tem sentimento? Tem sentimento. Porque Papai do Céu vai dizer: aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Amém? Verdade seguindo o modelo de Jesus Cristo, que é a nossa verdade, e espírito, porque o nosso espírito está em consonância com o nosso Pai Celestial. Papai do Céu, prepara nossos corações para aprendermos, para sermos fortalecidos de tudo que vamos receber de Ti. Tudo que vem de Ti é perfeito, Pai. E nós estamos alimentando o nosso espírito das coisas celestiais. Nós escolhemos a Ti, ao nosso Senhor Jesus Cristo, e não a influências das redes sociais. Porque Tu és onisciente, onipresente, não é impossível para Ti, Tu és o nosso Criador, Pai. E nós não vamos trocar o Criador pela criatura. Visita cada coração, começando já pelo meu. Prepara a terra fértil para receber os ensinamentos que Tu proviste para nós nesta noite. Eu oro em nome de Teu Filho Jesus, amém. Já pedindo para o Espírito Santo estar tomando a frente de tudo, que eu seja apenas o expositor do Teu desejo nas nossas vidas. Amém. Papai do Céu me inspirou
para mim trazer alguns versículos de Salmo para fortalecer a nossa esperança, a nossa fé. Amém? Então, se você estava se sentindo fraco, meio desesperançado, vai firme no poder desses versículos, porque a palavra de Deus transforma situações. Amém? O que nós não podemos é receber esse versículo, não refletir nele e deixar que ele entre no ouvido e saia no outro. Aí não vai ter aplicabilidade para a nossa vida. A primeira passagem que eu tenho para mim, para a tua vida, Papai do Céu me inspirou, está no Salmo 121. Quando eu estiver falando, até você se imagina dizendo isto, porque é muito pessoal. Elevo os olhos para os montes, de onde virá meu socorro? Você já chegou em alguma situação que você já havia tentado todos os planos, estratégias, falou com pessoas e não deu jeito, e você olha para o céu meio que perdido, meio que buscando a resposta do Papai do Céu, e é mais ou menos esse cenário, né? Acho que todos nós já passamos por isso. Talvez estejamos passando já agora, neste momento. Mas quando você pergunta de onde virá o seu socorro, você mesmo já sabe. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele, Deus, não permitirá que os teus pés vacilem, meu irmão. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, nos guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. E esse último é maravilhoso ainda, mais forte. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Glória a Deus. Nós não devemos nos deixar ser abalados por alguma dificuldade, porque Jesus já disse: no mundo tereis aflições. Nós devemos, nessa fé, sabendo que temos Jesus Cristo ao nosso lado, seguirmos firmes. Porque o Evangelho não pode ser falseado. Eu não posso vender para vocês aqui, falar para vocês, gerar uma imagem de uma coisa que nem os próprios apóstolos viveram. Eles sofreram. O Estevão morreu apedrejado. Paulo passou muitos momentos da vida em cadeias, sendo apedrejados também. E por que nós queremos um evangelho de conto de fada? Quando Jesus diz que quando nós somos fracos, sem força, já desanimados, é aí que o poder de Deus se multiplica, se engrandece na nossa vida. Então, nós não temos por que ficar desanimados se esses versículos verdadeiramente entrar no meu e no teu coração. Eu estou fraco, mas eu olho para esse céu lindo, para essa natureza, e eu digo: eu posso até não ter ninguém aqui na terra por mim para me ajudar nisso, mas a minha confiança e esperança está em Deus. Amém? Amém. Mais alimento espiritual, no Salmo 125. Papai do Céu diz assim para nós: olha, os que confiam no Senhor
são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre, como em redor de Jerusalém estão os montes. Amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, estão firmes para sempre. E assim, a gente percebe que a chave é a gente receber e viver o poder desses versículos. Porque se a gente não viver o poder desse versículo, ele não vai causar impacto na nossa vida. Mas nós sabemos que temos que estar firmes, porque nós confiamos no nosso Pai Celestial. Amém? Depois no Salmo 127, Papai do Céu deixa um lembrete, um alerta para nós estarmos sempre dependentes dele. Ele diz assim, olha: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Amém? Então vamos tirar a ansiedade, porque é muito forte essa frase: Deus cuida enquanto a gente está dormindo. Eu tenho uma coisa comigo, uma percepção por situações que eu já passei, que cada vez que nós estamos ansiosos, angustiados, querendo que aconteça logo, querendo que resolva no nosso tempo, não vai. Dificilmente é essa coincidência. Deus, pela misericórdia dele, quando ele perceber a gente mais desesperado que revoltado, naquele momento onde a gente está fazendo um clamor, Deus pode escutar e transformar sim, e de repente de Deus acontecer na minha e na tua vida. Mas olha, não vai correr meu dia, não vai reclamando. Às vezes nós temos uma tendência de pensar assim: eu tenho orado tanto por isso, cadê Deus? Será que Ele está escutando? Mas Deus, Ele sabe o momento certo de agir e entregar na nossa vida. Amém? Então, se o Senhor não edificar a cidade, não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que nós possamos estar colocando tudo no nosso ambiente, na nossa família, ao crivo da palavra de Deus, conversando com Ele, para Ele apontar o melhor caminho. E bem-aventurados, no Salmo 128, bem-aventurados são felizes, né? Bem-aventurados aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. É uma frase tão curta, é um versículo, mas você tem que ver o poder deste versículo. Bem-aventurado é aquela pessoa que é próspera, que é feliz, que as coisas acontecem para ela. E quando é que nós somos bem-aventurados? Nós somos bem-aventurados quando tememos ao Senhor e andamos em seus caminhos. Amém? Eu acredito mesmo que tem momentos e fases na nossa vida que nós somos mais bem-aventurados que em outros momentos. Sabe aquele momento que você fica meio fraco, indiferente, frio,
Não tem tanto aquele entusiasmo, aquela alegria de louvar, de ler a Bíblia, de falar de Deus, que você está naquele momento onde a unção está baixa. E você pode estar com pessoas erradas, em locais errados, sem aquele ânimo, aquele entusiasmo, e Deus olha e se entristece e diz: aquele meu filho, ele não tem mais aquele entusiasmo, aquele brilho, aquela emoção que tinha comigo. E aí, nós não estamos andando tanto no caminho do Senhor nesse momento. Mas a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados quando estamos temendo, respeitando, buscando o Senhor e andando nos seus caminhos. Isso é importante para mim e para a tua vida, porque as bênçãos, elas vêm quanto mais a gente se aproxima de Deus. Prega essa, as bênçãos, elas vêm quanto mais nós nos aproximamos de Deus. Depois Papai do Céu deixou essa aqui também para você levar para o seu lar, guardar no seu coração. Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Amém? Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Deus, Ele é tanto pelo relacionamento, pela união, que Ele deu o Filho dele para quebrar aquela discórdia, aquela separação que havia entre Deus e o homem. Então, que você possa estar com o seu coração em paz, que você está se esforçando para promover a paz, a união e a harmonia. Quando você está em conflito, esteja em oração, porque Deus está chamando para viver em união. E Ele diz que é muito bom ver os irmãos em união. Então, reflete, vê na sua vida o que é que você precisa arrumar, porque nós precisamos viver no centro da vontade de Deus. E se eu estou em conflito, se eu estou com arenga, se eu estou com malquerência, essa partezinha da minha vida está ruim perante Deus. E nós precisamos estar bem com Deus em todas as nossas áreas. Salmo 136. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a misericórdia de Deus ela dura para sempre. Amém? E para finalizarmos, é uma declaração maravilhosa que o salmista está fazendo aqui, que possa ser minha e sua também. É bonito orar pela Bíblia, você conversando com Deus, mas depois ler um salmo desse durante a oração, antes ou no final. Salmo 139. Olha o que a pessoa está dizendo. E que nós possamos assumir como se estivéssemos dizendo também para o nosso Criador: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Rita, verdade. Esquadrinhas o meu andar, nós estamos fazendo, e Deus está só percebendo tudo. E o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Então, não tenta enganar Deus. Vamos ter coração puro, sincero, porque Ele vai saber que nós somos pecadores, falhos, mas que estamos nos esforçando. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Você sente a mão de Deus sobre você neste momento?
fundamental isso, viu? Você acorda pela manhã, tem aquele dia pela frente, alguns desafios, algumas coisas para resolver. Não tem nada mais gratificante e animador do que você sentir a presença de Deus, a mão de Deus na sua vida, que você possa levar isto com você. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não posso atingir. Aí ele vai dizer: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guardar, de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Suster é segurar, é manter, guiar é prover, é garantir. E nós verdadeiramente não temos ninguém no nível de intimidade dessa que o salmista está conversando com Deus. Mas ele está dizendo: a tua mão me susterá. Amém? Amém. São versículos poderosos dos Salmos. Os salmistas, eles conversavam com Deus e eles faziam essas declarações maravilhosas que inspira a mim e a você a fazer também. Conversa com Deus abertamente, de uma maneira leve e informal, falando como você se sente em relação a Ele, como Ele é importante para você. Ter uma conversa com Deus, ao invés daquela oração metódica. Entendeu? Deus, Ele quer nossa amizade, Ele quer harmonia conosco, Ele quer que nós estejamos à vontade na presença dEle, com reverência, mas com o coração aberto. Amém? Bem-aventurados são os que confiam no Senhor e andam nos seus caminhos. Papai do céu se alegra quando os irmãos estão vivendo na nossa fraqueza, no nosso desespero, no nosso desânimo. Nós olharemos para o infinito e teremos a certeza que Deus estará agindo por nós. Amém? Eterno Deus, glorioso Pai, nós te agradecemos por versículos tão poderosos, por direcionamentos, por conselhos. Tu nos ama tanto, Tu conversa conosco através da Escritura Sagrada, Pai. E nós, Pai, aprendemos, recebemos de Ti esses versículos, encorajamentos e direcionamentos que são poderosos para a nossa vida, Pai. Agora nós te pedimos, Pai, para Tu nos ajudarmos através do Espírito Santo, para não sermos apenas ouvintes ou leitores, mas que essa palavra, esses versículos poderosos e maravilhosos, transformadores, possam fazer a diferença na minha vida, na vida dos irmãos que estão aqui e de todas as pessoas que vierem a escutar esta mensagem. Nós te agradecemos pelo alimento espiritual tão maravilhoso, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser,
Papai do céu, neste momento, nós levantamos um momento de intercessão pelas famílias aqui de Catuama, nossos vizinhos, aqui no bairro, Pai. Vai destruindo a força do homem mau, do homem perverso, vai destruindo infidelidade, vai destruindo o espírito de prostituição, de lascívia, vai tirando do nosso bairro, da mente, do coração, das nossas vidas, tudo que desagrada a Ti, Pai. Que as famílias possam estar fortalecidas e unidas. Que os jovens possam estar desviando do atravessador de drogas, do alcoolismo e das coisas ruins desses jogos, Pai, que está causando desequilíbrio nas famílias, com algumas pessoas que até eu conheço, tirando do alimento, tirando de pagar as contas, para estar investindo nesses jogos. As pessoas não se preocupam com o bem-estar das outras. Neste mundo, pela visão deste mundo. Por isso que tu disseste, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, ninguém interessa se você vai virar um alcoólatra, se você vai ficar viciado no jogo e tantas outras coisas ruins. Interessa que o dinheiro movimentou, mas nós estamos colocando, Pai, homens, mulheres, jovens, tudo debaixo da Tua poderosa mão para livrá-los dessas coisas horríveis que o mundo tem oferecido. Vai naquele lar que está com desarmonia, com incompreensão, com infidelidade, e vai destruindo a obra de Satanás, Pai. Visita os hospitais, curando, restaurando aquelas pessoas que estão enfermas, Pai. Cura e restaura também aqueles que estão mais doentes ainda, que é a doença espiritual. Abençoa aquele que está desempregado, Pai. Abre a porta do emprego, levanta as pessoas que possam trazer um renovo, uma esperança, uma ajuda financeira, uma oração. Nós confiamos mesmo, Pai, quando nós lemos que a Tua misericórdia se renova a cada dia em nossas vidas. E que Tu tem planos maravilhosos para nos causar bem e nunca nos causar danos. E nós acreditamos mais ainda que Tu podes fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Tira de nós ansiedades, angústia, que nós possamos ir a Ti em oração, para que a nossa mente esteja focada e guardada em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com a igreja, com toda a igreja ao redor do mundo, e seja na minha e na tua vida. Que nós tenhamos uma semana plena, repleta, cheia do amor de Deus. Só finalizando, em uma passagem bíblica, acho que no livro de Efésios, ele diz que deseja que nós vivamos a plenitude do amor de Deus, a plenitude, desfrutar de tudo, a plenitude. Sabe como? Através do nosso amor com o próximo. Então, o amor é uma coisa muito importante na nossa caminhada com Jesus. Obrigado, vão em paz.